Mas o que eu vi no dia 4 de novembro, um dia antes da eleição, é que eu estava num pequeno lugar, tipo um chalezinho assim, ensinando pouquíssimas pessoas naquele lugar, e o Trump apareceu dentro desse lugar, do lado direito, e ele estava com um vaso branco, sem tampa e sem fundo. Só que ele estava perturbado. Aquele vaso branco para mim significa paz. Ele não disse, Trump não disse que antes da posse ele iria encerrar a guerra na Ucrânia? Ele não disse que com um telefonema no dia 20 de janeiro, na sua posse, ele acabaria com a terra da Ucrânia? Pois o Popular aqui de Goiânia, o site Popular News, diz que Donald Trump deu 100 dias para o general que ele enviou lá para a Rússia encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então ele mentiu, ele não conseguiu encerrar a guerra antes da posse. No dia da posse, se ele ligou para o Putin, não conseguiu encerrar. E agora está parecendo que o vaso está sem tampa, né? O vaso sem tampa branco significa paz. Ele está perturbado. Agora é para 100 dias. E ele disse que ou por bem ou por mal, Vladimir Putin tem que encerrar a guerra. Então eu estava nesse lugar, o Trump apareceu com um vaso branco sem tampa, sem fundo, perturbado. E eu pedi para retirar ele. Quando foi retirar, ele estava com uma espada na mão. Espada você sabe o que significa. É guerra! É guerra! Pessoas estão tendo sonhos com Donald Trump. Sonhos com Trump, né? Muitos estão a dizer que o Trump é o Ciro moderno, né? Que ele vai facilitar Israel para a construção do terceiro templo. Você sabe, só na mudança da embaixada, no primeiro governo do Trump de Tel Aviv, a capital, para Jerusalém, Trump já ganhou uma moeda, né? Fizeram uma moeda com uma pomba, dizendo que ele vai trazer a paz. Fizeram uma moeda com o rosto do Trump, paralelo ao rosto do grande rei Sírio. Acho que ele era persa, não? Ciro Grande, que facilitou lá com Neemias, Esdras, Zorobabel, a reconstrução da cidade e do templo, não? Então todos estão achando que estão tendo visões, não? Estão tendo visões. Ele tem uma moeda lá, que lá o Benjamin Netanyahu, os rabinos lá do judaísmo moderno de Israel, colocou o Trump como o príncipe da paz. E você viu? Ele disse para os Hamas: se vocês não devolverem os terroristas, eu vou tornar o Oriente Médio o inferno. Trump trouxe a paz. Os outros estão dizendo: bem, se ele trouxe a paz, 1 Tessalonicenses 5,3 diz: quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repetida destruição. Se é essa paz que ele trouxe, eu acho que essa ainda não é a paz que vai haver lá é 7 anos de acordo. Isso aí que Trump está trazendo é igual um papo de anjo, um balãozinho, papo de anjo, a qualquer hora esvazia, né? Mas tem alguém lá que vai fazer um acordo de 7 anos de paz lá com Israel, Daniel 9:27. Aí as pessoas estão tendo sonhos, né? Um rabino chamado Yosef Berger teve uma visão com Donald Trump ao lado do rei Davi, e Trump estava com a chave de Jerusalém. Isso 3 dias no primeiro governo, antes dele mudar a embaixada de Tel Aviv para a cidade de Jerusalém. Visão bonita, não? É uma visão muito bonita, não? Outro teve sonho, visão, olha tanto de visão, eu tenho aqui, no mundo todo, pessoas estão tendo sonhos e visão com o Trump, não? Uma mulher que vive num bairro judeu lá em Jerusalém, sonhou com Trump. Ou teve uma visão com Donald Trump, vestido de vestes sacerdotais, participando de uma cerimônia no Monte do Templo, no Monte Sião, que hoje está nas mãos do Islã. Os 3 lugares lá, Mesquita de Al-Aqsa, Domo dos Espíritos e Domo da Rocha, não? O pastor nos Estados Unidos, John Egg, fez uma vigília de oração por Israel, e enquanto ele fez essa vigília, ele viu lá o Trump como leão, sendo o guardião dos portões de Jerusalém. Cada visão bonita, né, que as pessoas estão tendo com Trump. Agora eu vou contar a minha também, porque eu tive um sonho com Trump no dia 4 de novembro, um dia antes da eleição, né? E mesmo no mundo árabe, na Europa, pessoas estão tendo sonhos, visões, profetizando sobre Donald Trump, né? Um pastor libanês aí, ó, até ex-muçulmanos, árabes, viu Donald Trump como um construtor, né, de pontes entre Israel e Ismael, entre judeus e árabes. E os judeus têm a gematria, né?
E eles olham lá a numerologia do nome Trump. E significa que ele é o protetor de Israel. Até os rabinos dão interpretações. E ex-muçulmanos têm sonhos, visões, vendo Trump guiando pessoas para Israel. Guiando pessoas para Israel. Muito bonito. Esses sonhos, visões, mas o que eu vi no dia 4 de novembro, um dia antes da eleição, é que eu estava num pequeno lugar, tipo um chalezinho assim, ensinando pouquíssimas pessoas naquele lugar, e o Trump apareceu dentro desse lugar, do lado direito, e ele estava com um vaso branco, sem tampa e sem fundo. Só que ele estava perturbado. Aquele vaso branco para mim significa paz. Ele não disse, Trump não disse que antes da posse ele iria encerrar a guerra na Ucrânia? Ele não disse que com um telefonema no dia 20 de janeiro, na sua posse, ele acabaria com a terra da Ucrânia? Pois o Popular aqui de Goiânia, o site Popular News, diz que Donald Trump deu 100 dias para o general que ele enviou lá para a Rússia encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então ele mentiu, ele não conseguiu encerrar a guerra antes da posse. No dia da posse, se ele ligou para o Putin, não conseguiu encerrar. E agora está parecendo que o vaso está sem tampa, né? O vaso sem tampa branco significa paz. Ele está perturbado. Agora é para 100 dias. E ele disse que ou por bem ou por mal, Vladimir Putin tem que encerrar a guerra. Por bem é um acordo cordial com a Ucrânia. E o Putin ficando com Odessa, Lugansk, aquela região ali da Crimeia, que os 20% que a Rússia já tomou da Ucrânia. Por mal, se o Putin não aceitar, Trump disse que vai tarifar mais a Rússia, sancionar mais a Rússia. E o Putin deu uma entrevista hoje, chamando Donald Trump de esperto. Esperto, homem esperto, né? Então já está começando o atrito. E está parecendo que o Donald Trump não vai abraçar o Putin, não. Que o Putin não vai entrar nessa. Porque para Vladimir Putin, a Ucrânia pertence à Rússia. Ele tem uma visão sobre a Ucrânia, né? Mesmo a Rússia começou na Ucrânia. E quando Trump diz que deve à Rússia, porque a Rússia ajudou os Estados Unidos a vencer a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, o Trump está errado. Quem venceu, invadiu Berlim, Alemanha, não foi a Rússia, foi a antiga União Soviética. E a Ucrânia estava naquilo. A Ucrânia fazia parte da União Soviética. Então ele tem uma interpretação errada, o Donald Trump. Mesmo que fizeram com a Ucrânia, porque a Ucrânia tinha muita bomba atômica. E a China, os Estados Unidos, as potências, disseram à Ucrânia: se você desarmar suas bombas atômicas, nós garantimos a segurança para vocês. E o que vimos é que está indo para 3 anos de guerra. Em 24 de fevereiro agora de 2025, os Estados Unidos não colocou um soldado até agora para defender a Ucrânia. Então não cumpriu o trato com a Ucrânia. E o Putin só está conquistando terras e terras. Conquistando na guerra mesmo. Embora dizem que todo dia morrem 1.500 soldados russos. Mas mesmo assim a Rússia avança. Então eu estava nesse lugar, o Trump apareceu com um vaso branco, sem tampa, sem fundo, perturbado. E eu pedi para retirar ele. Quando foi retirar, ele estava com uma espada na mão. Espada você sabe o que significa. É guerra! É guerra! Não vimos ontem? Foi ontem de ontem. Aqui na Venezuela, em Pacaraimo, né? Roraima, na fronteira, Maduro fazendo, o ditador Maduro, Nicolás Maduro, né? Fazendo exercício militar com 150 mil soldados venezuelanos. O que significa isso? Ele está igual o Vladimir Putin, né? Quando fazia exercício militar, mas estava para invadir, era a Ucrânia. A intenção era invadir a Ucrânia, invadiu. Maduro quer a Guiana Essequibo, que tem muito ouro, mas não tem estradas e pontes para ele ir. Ele teria que tomar Rondônia, né? E até Boa Vista para ir para a Guiana Essequibo. Esses exercícios militares aí não são à toa. E ele sabe que vem chumbo grosso para ele. Maduro não é bobo, não é um ditador bobo. Mas tem o apoio da China e da Rússia. Como o Trump agora assumiu, se o Trump quiser detonar o Irã, apenas ele vai ter que enfrentar a Rússia. Porque como a Rússia fez um pacto com a Coreia do Norte, também fez um pacto com o Irã, né? Ou seja, a Rússia está no meio, entre Venezuela e Estados Unidos, entre Coreia do Norte e Estados Unidos, e entre a Pérsia, o Irã e Estados Unidos. Então, não tem nada garantido no mundo não, gente. Mas é bonito esses sonhos. Trump como leão, Trump o protetor de Israel.
Trump é isso, aquilo, outro. É bonitão esses sonhos e visões, mas eu não acredito nisso, não. Eu creio que